Olá pessoal, eu sou Edgar Abençoado e esse é o Jassanã Cast. Hoje nós temos aqui um convidado vindo da cidade de Cuité, que vai falar aqui algo muito interessante conosco. Então você que está nos ouvindo, nos segue no canal, deixa teu like, faz teu comentário e assiste esse vídeo até o final. Eu estou aqui com Osmael Márcio Oliveira, um jovem cuitéense que em um determinado momento despertou o interesse para fazer o resgate de uma história, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Osmael, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Ele faz parte do Conselho Municipal de Cultura de Cuité e da Companhia de Artes Áurea Dantas. Ele é coordenador de projetos no ensino fundamental na área de História, Leitura e Teatro. Boa tarde, Ismael. Seja bem-vindo, Osmael. Seja bem-vindo ao Jassanã Cast. Boa tarde, Edgar. Desde já eu agradeço pelo convite aqui, estar nesse espaço, nesse projeto. Sei que você está iniciando aí, muito interessante também. E vamos falar dessa pesquisa, né, que resultou nesse livro, A Chacina do Soldado. Vou mostrar a capa aqui para o pessoal conhecer. Nós lançamos esse livro no dia 24 de fevereiro desse ano, então tá bem recente. Osmael, quantas pessoas trabalharam nessa pesquisa para levantar esse valor histórico também? Muito bem. Então, são 4 capítulos e cada autor ficou responsável por... foram 4 autores. Foram 4 autores, né? Que é Charlton Machado, Crisóstomo Marques e Eliel Soares. São meus 3 companheiros de pesquisa aí que... como eu falei, daqui a pouco a gente vai falar mais da trajetória, sim, né? Mas cada um envolveu um tema diferente nessa história da Chacina do Soldado, desse crime que abalou Cuité, né, em 1951. E também a gente teve uma grande contribuição do Dr. Ivan Lira de Carvalho, que é um juiz cuitaense, ele é juiz federal e deu uma grande contribuição inclusive ele é o prefaciador do livro, ele contribuiu com um capítulo à parte, analisando a parte jurídica mesmo, do processo e histórica. Legal. Mas antes de nós entrarmos na história do livro, vamos conhecer um pouco de Osmael Márcio de Oliveira. Quem é Osmael? Muito bem. Então, eu sou formado em História pela UFCG, em 2014. E na mesma instituição eu fiz o mestrado em História, certo, que eu analisei na minha pesquisa as casas de farinha da região, a história dos trabalhadores das casas de farinha. Né? Que é muito forte, né? Foi muito forte na nossa região, aqui na Serra, Cuité, Jassanã, na Floresta. E aí eu publiquei em 2018 essa pesquisa, né, a dissertação do mestrado. E o foco dessa pesquisa foi a história do trabalho e as fontes orais. Então eu entrevistei diversos agricultores entre 60 e 90 anos, e a gente resgatou a história de como eles perceberam as mudanças no processo da produção da farinha entre os anos 50 e os anos 80, lá em Cuité. Essa história ela está em livro? Ou... Por enquanto não. Ela tem publicado no site da universidade, né, da biblioteca virtual da universidade. Ele está disponível para leitura, mas não está publicado como livro ainda. Mas eu pretendo. Que legal. Espero uma oportunidade de algum edital, alguma coisa. Mas vai dar certo, com certeza, ainda vamos trazê-lo aqui novamente. Pronto. Osmael, você é natural de Cuité. E eu sou professor de História desde 2011, eu comecei minha trajetória em sala de aula. E aí eu já trabalhei aqui em Jassanã, inclusive, também na EMAC, já dei aula aqui. Já trabalhei em Santa Cruz também, com 7 anos, dando aula lá no governo do estado. Sim. E atualmente eu trabalho no governo do estado do RN, em Coronel Ezequiel, estou na parte da gestão, e trabalho também em Cuité, na Escola Vidal de Negreiros, em Coronel, a Escola José Joaquim. Um jovem aí assume muitas tarefas importantes sobre seus ombros. É isso aí. E aí vocês
resolveram a fazer essa pesquisa sobre a chacina do soldado a partir de quando? 2020. Era bem o ano da pandemia. Certo. E tem um grupo do Facebook chamado Memórias de Cuité, que é um grupo que tem mais de 10 mil pessoas e foi criado em 2020 também, mais ou menos no mês de abril. E aí o pessoal foi aderindo à ideia de estar publicando fotos antigas de Cuité, estar relatando histórias, comentários. E alguém publicou a foto do enterro de uma das vítimas desse crime aqui, que foi o enterro de Manuel Félix. Essa foto é um registro assim, muito raro, de 1951, e é uma foto assim, que mostra inúmeras personalidades da época. Advogados, políticos, muita gente amiga da família. Então Manuel Félix era uma pessoa importante. Sim, era um comerciante, né, de uma família bastante conhecida, né, e essa foto gerou inúmeros comentários no Facebook, de tanta gente que ainda estava vivo, que lembra de algo, gente que pediu para o filho comentar, olha, idosos que diziam, olha, escreva aí que eu lembro desse enterro, eu era pequeno, eu estava aí nesse dia, eu lembro do tempo da morte do soldado. E aí foi gerando mais de 200 comentários nessa postagem, né? E um dos comentários de um rapaz, de um colega meu, falou assim, caramba, a minha avó ainda sabe o verso sobre esse crime. Aí eu, caramba, tem um verso sobre esse crime. Aí a gente aí, na época de 2020 ela ainda lembrava, né? Eu não sabia que tinha verso. Como é que verso é isso? É uma música? Eu perguntei, né? Ele até passou o número para eu ligar pro tio dele para ver se ela me dizia o verso. Certo. Mas aí eu descobri que se tratava de um cordel, de um poema popular, né? Contando a história desse crime. E eu investiguei, e aí o professor Eliel, o professor de história também, ele disse, olha, Osmar, eu tenho a cópia desse cordel, ele datilografado, depois eu quero. Que eu não conhecia até então, eu conhecia a história, que é uma história muito marcante para a cidade, né? E o cruzeiro, que o soldado foi, o local onde o soldado foi morto, tem até hoje esse cruzeiro. Eu já devia ter contado um pouco da história antes para poder entender, mas um pouco a gente conta. Então, foi dessa história. Caramba, a história de um soldado que matou 3 pessoas e depois foi morto também por populares. Em um dia isso, né? Uma cidadezinha pequena, que era pacata, não tinha história de crime. E de repente isso. Quando eu li o cordel, eu fiquei assim, né? Encantado com a história, com a... Historiador. E o jeito que foi contada a história, muito bem contada, assim, né? Os detalhes, que eu não conhecia os detalhes. Eu disse, olha, eu vou publicar esse cordel no grupo. Publicou a foto, vou publicar agora esse cordel. Digitei todinho, pronto. Aí foi a repercussão maior do que a foto, né? Porque mais pessoas dizendo, nossa, eu já conhecia essa história, né? Não sabia que tinha tido esse detalhe aí e tal. Pronto. Aí foi a partir dessa repercussão toda que Eliel conversou com o Charlton, né? Que todos são cuitaenses aqui, né? Certo. E aí o professor Charlton topou, só vamos fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre essa história. E ele me convidou também, né? E depois Crisóstomo também foi convidado. Só que tinha um detalhe, o que a gente tinha até então? Tínhamos o cordel, certo. Tínhamos pessoas que viveram na época, que podiam dar entrevistas, tínhamos fotografias, mas nós pensamos, se a gente achasse o processo mesmo, o processo crime, lá no fórum, seria, digamos, a peça que faltava para a pesquisa. Bom, e aí ele mandou um ofício, né, para o juiz, lá de Cuité, pedindo autorização para a gente ir até o arquivo, procurar esse processo. Isso é algo muito assim, difícil. Porque imagina um arquivo com mais de 70 anos, né? Infelizmente lá o local não estava muito organizado no quesito de um arquivo, de arquivos históricos, né? Assim, não estava numa condição não muito boa. Certo. Então a gente para achar seria assim, realmente uma missão quase impossível. Mas depois de 3 dias, né? Eu fui com a Eliel, procurando, tinha uns montes de pacotes, tinha que desembrulhar, para olhar o ano. Então a letra muitos não dava para entender, porque a época, né, o papel amarelado. Mas aí num dos dias que eu não fui, Eliel encontrou, já debaixo dos escombros, como a gente fala, né? O último, assim, quase desistindo, a gente encontrou esse processo, estava lá, 1951, né? E o nome de um dos acusados de ter matado o soldado, que a gente já vai chegar lá. Sim. Então pronto, a partir disso eu escaneei o arquivo, né? Lá no fórum mesmo a gente fez todo o processo de salvar imagem por imagem do processo, devolvemos lá no fórum mesmo. Sim. E aí ficamos com esse arquivo. Pronto, e a partir disso nos reunimos algumas vezes para decidir como a gente iria fazer a análise desse crime. Certo. E aí ficou
da seguinte forma: Charlton ele fez a introdução da pesquisa, falando sobre como o processo crime é utilizado na historiografia, né, como os historiadores podem trabalhar com um processo crime, e também ele aborda um pouco, no geral, o crime, né, o contexto da época de Cuité, o que aquilo impactou as pessoas na época, os personagens envolvidos. Então ele foca mais no processo, e o professor Ivan, né, também ele ajuda nessa parte aí de entender a parte mais jurídica, que às vezes para quem não é advogado, né, fica mais complicado de entender alguns termos, algumas, né? E o Eliel ficou responsável de tentar descrever melhor como teria sido aquele dia 27 de março de 1951. As pessoas, o que aconteceu alguns dias antes, quem estava envolvido, entrevistou familiares, buscou mais fotografia. Então é a parte mais minuciosa do dia do crime mesmo, falando, descrevendo mais as pessoas, né? O Crisólogo, ele focou na parte da mulher que estava envolvida no crime, né? Que era a Josefa Catolé. Ela foi, por muitos ela foi considerada a culpada, mas na verdade a gente viu que culpada é quem cometeu o crime, na verdade, né? Que ela foi mais uma vítima, na verdade, e não a culpada, né? Então, ele foca mais nisso, no papel feminino, o que era a mulher nos anos 50, como muitas vezes a mulher era tratada, né? E a condição dela de mulher, né? Prostituta, então tinha outro peso aí no sentido. E eu finalizo o livro com a análise do cordel. Foi um poeta paraibano, né, chamado Manuel Tomás de Assis. De Cuité mesmo? Não, ele era de Oliveiros. Alagoa Nova, mas boa parte da vida dele foi em Oliveiros, e até a morte ele viveu lá. E ele escrevia diversos cordéis sobre histórias da Paraíba, crimes, histórias mundiais, Segunda Guerra Mundial. E aí ele escreve essa história e repercute muito o cordel dele na época. E, por sorte, chegou até os anos atuais aqui, né? Pra gente. Mas aí eu vou aproveitar aqui para ler a sinopse, porque assim, alguém que está assistindo a gente vai dizer, mas que crime foi esse? Então eu vou ler aqui para poder entender o resto. Então vamos lá. No dia 27 de março de 1951, uma madrugada de terça-feira testemunhou uma sequência de crimes que marcaria para sempre a cidade de Cuité. Um soldado da polícia militar efetuou diversos disparos pelas ruas da cidade, resultando em 3 vítimas fatais. Na mesma data, o destino do soldado Inácio Lucena também sofreria uma transformação irrevogável. Este livro tem como ponto de partida a análise do processo criminal referente à trágica chacina do soldado, encontrada entre os escombros de um arquivo em setembro de 2020. Esse crime que chocou a pequena Cuité da época continua a ecoar no imaginário popular, mesmo após mais de 70 anos. Além do crime em si, os autores discutem a marca da ordem cultural daquela época, os padrões de pensamento que revelavam preconceitos de gênero e o tratamento dispensado aos indivíduos com base em sua posição de classe social, econômica e política da comunidade. Então essa é a nossa sinopse de uma história trágica e verídica, né? Entre estes envolvidos, havia políticos também, não? Não, no crime em si, não. Era o soldado da Polícia Militar, Inácio Lucena, o comerciante, Manuel Félix, e aí tinha um ajudante dele, João Soares, uma pessoa de Manuel Félix, ajudava a carregar algodão, transportar carregar o caminhão com mercadorias, e o Manuel Caico. Eram trabalhadores comuns, pessoas da cidade, né? Que Manuel Caico era irmão de uma ex-prefeita de Coronel Ezequiel. Isso mesmo. E isso você levantou com quem? Com a própria Neves Caico? O Eliel Soares chegou a entrevistá-lo, inclusive, né, para o capítulo dele. Tem a entrevista dela no livro, um trecho aqui, né? E bem interessante, assim, né, que quando ele entrevistou ela, que ele falou do livro, assim, infelizmente ela não chegou a ver o lançamento, porque ela faleceu há pouco tempo, né? Mas que bom que eles tiveram a chance de falar de algo tão marcante, assim, porque, assim, cada família que perdeu, né, o seu ente querido, foi algo que marcou para sempre, não tem como, né? Às vezes a gente acha que é uma história, que às vezes até parece uma história de um filme, né? De tão, assim, chocante que é, e a gente às vezes esquece que são pessoas reais, né? Famílias reais que sofreram muito com essa história. Certo. Antes de nós aprofundar mais, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, né? Esse trabalho, ele tem o apoio de algumas empresas, algumas pessoas aqui, e eu quero aqui desde já fazer essa menção de agradecimento. A Giliard Autoelétrica trabalha com a parte elétrica de veículos em geral, né? Então, se você tem um veículo aí importado, alguma coisa, procura o Giliard aqui em Jaçanã. O contato dele é 849-8771-9666.
9869, Giliardi Autoelétrica. Nós temos também a Garagem Premium. Garagem Premium tem aí os melhores veículos novos, tem uma boa comercialização e com certeza quer te conhecer. A Garagem Premium está localizada aqui em Jaçanã. Você pode procurar João Guilherme ou Zé de Hermes, eles vão te atender muito bem, vai tomar aquele café com você. O contato é 849-8632-7739, Garagem Premium. E nós temos aqui Jaçanã Embalagens, que ela está bem no centro da cidade. Você também pode procurar todos os produtos aí para o seu comércio, para a sua confeitaria. E nós temos o apoio da confeitaria Pão de Mel, ela que traz esse belo lanche aqui para nós. E a confeitaria Pão de Mel está na rua Prefeito José Pereira, bem aqui na entrada, para quem vem de Nova Floresta. E Adriano do Relógio. Adriano do Relógio trabalha com relógios e celulares, consertos, vendas. Você pode procurar Adriano aqui em Jaçanã no 849-9941-9827. Agora, uma pergunta curiosa, Osmael. Esse soldado se refere àquela ladeira do soldado? Eu pedalo muito com os meninos e nós sempre descemos a ladeira do soldado. Pronto. Fala um pouco sobre aquela. É exatamente isso aí. Aquela ali, né? Aquela ali. O ocorrido foi naquela região? Sim, a morte do soldado. A morte do soldado foi naquela. A cruz do Cruzeiro está lá até hoje. Uma tradição que tem muito, né? Cidade pequena, assim, aqui no Nordeste, é de fazer um cruzeiro no local onde alguém morreu, né? Seja de acidente, seja de, enfim. E lá tem uma cruz para o soldado, né? A gente não sabe quem fez, é muito antiga. Sim. Não é à toa que virou uma referência de localização, né? Verdade. Depois da ladeira do soldado, ou antes da ladeira do soldado, ou da cruz do soldado. Então, o crime em si, ele começou onde hoje é a Rua 25 de Janeiro, próximo, por trás da Rua 25 de Janeiro. Tem início da 25 de Janeiro ali. No Cajueiro. No Cajueiro. Chamava Rua do Cajueiro, né? Que era o cabaré de Cuité, na época, mais famoso, um dos, né? Porque tem muitos, mas um dos mais conhecidos eram esses. Tinha muitas casinhas com mulheres que faziam um atendimento aí nesse contexto, né? Da prostituição. Sim. Foi lá onde tudo começou, na verdade, né? Porque no dia 26 de março, o soldado Inácio Lucena, era ele e mais 2 colegas que estavam atuando na segurança da cidade, e só quem tinha arma era o delegado. Só quem tinha arma mesmo assim era o delegado. Naquela época era outra estrutura, era outro, né, sistema. E o delegado, Gonçalo Ferreira Lopes, ele tinha arma, né, e ele deixava na delegacia essa arma. Então, na noite, o Inácio Lucena, ele foi para uma festa. Né? Certo. João Redondo. Umas festas chamadas João Redondo, né? Que tinha dança, tinha música, cachaça. E aí ficaram até tarde, até de madrugada. Sim. E os colegas, cada um tomou um destino, não sei se tinha cada um com uma mulher também, mas aí todos achavam que Inácio ia para voltar para a delegacia, né? Certo. Como era de costume. Mas não, o destino que ele tomou foi outro. Foi a Rua do Cajueiro, né? A Rua do Cajueiro. Como eu falei, hoje em dia é por trás, como fosse paralela à Rua 25 de Cuité, né? A rua que é bem famosa ali. Certo. Quando chega lá, ele vai até a casa de Josefa Catolé, né? Que era uma moça, pelos relatos da época, era uma moça muito bonita, né? Natural provavelmente do Rio Grande do Norte. E ela estava com o Manuel Caico. Ela tinha um relacionamento com ele, né? E o soldado Inácio, ele tinha conhecimento dessa relação amorosa que ele tinha, sendo que ele gostava muito também da Josefa Catolé. E no capítulo dela, ele até menciona que alguns comerciantes da época tinham assim comentários sobre o soldado, que ele era meio estourado. Ele era aquela pessoa explosiva, né? Ele tinha 21 anos de idade, né? Era natural de Borborema, né? E tem esse comentário da personalidade dele. E existe também relatos de prováveis desavenças dele com esse próprio Manuel Caico. Sim, se encontrava às vezes numa padaria ou num comércio, e se olhavam assim, às vezes davam aquela estilo de esbarrar, assim. E ele teria dito uma vez, o soldado, eu ainda faço uma besteira. Que o cara tinha só dado uma piada para ele. Mas, enfim, são relatos já de memórias que talvez tenha sido posterior ao crime. Já talvez essa de uma imaginário sobre isso, né? Sim. Bem, mas o fato é que quando o soldado chegou
de madrugada no cabaré, que ele chamou Josefa Catolé, ele bateu na porta e ele perguntou: você está com alguém aí? Ela disse: estou. E ele já suspeitava quem era, provavelmente, né? O Manuel Caíque. E aí ele pediu para ela abrir a porta. E ela abriu. Talvez na inocência de que ele não chegaria ao ponto de cometer um crime. Sim. Ninguém estava esperando, na verdade, né? Bom, quando abre a porta e o Manuel Caíque atende, ele pergunta: quem é você? E já dispara a queima-roupa mesmo. A primeira vítima aí, né? Isso de madrugada. E a Josefa fica desesperada, ela sai correndo para pedir ajuda, né? Ela sai gritando, sai correndo. Ela vai até a casa dos pais dela, que era próximo, na Rua do Louro, que é justamente o final da Rua 25 de Janeiro. E o soldado sai, assim, eu acho que ele sai com, como o povo fala, com o diabo nos coros, e sai com ódio, com a pistola carregada, e sai andando pela Rua 25, né? E ele tem o azar, ele não, mas quem estava naquele momento teve o azar de cruzar com ele no momento errado, na hora errada. Porque aí, quando ele vai chegando mais ou menos ali nas proximidades onde hoje é Biléu, o bar de Biléu ali, sei. Porque o Manuel Félix, ele tinha uma casa mais ou menos de frente ali a Biléu, um pouco mais pra cá, né? Onde tem o comércio do seu Assis Furtado hoje em dia ali. Então, era umas 4 da manhã e, como de costume, estava carregando o caminhão do Manuel Félix para levar para Lagoa Grande, carreira de algodão, né? Certo. E o ajudante dele, João, estava colocando a mercadoria. Normalmente, uma terça-feira comum de uma semana de trabalhadores, né? Sim. E aí esse soldado, quando vai passando, ele vê o ajudante de Manuel Félix, simplesmente atira, né? Ele era muito certeiro, ele era um cara que dominava, a arma que ele usou foi uma 38, né? E ele dispara 3 tiros contra o João Soares, né? De Medeiros. Um dos tiros acaba batendo no chão, no que ele caiu do primeiro tiro, ele quis acertar ele no chão mesmo, bateu no, né? Mas os 2 primeiros foi certeiros e ele já caiu agonizando, né? Ele geralmente era no abdômen, na barriga. E aí o Manuel Félix, o patrão, né? O comerciante ouviu aquela gritaria. O que está acontecendo? Porque 4 horas da manhã em Cuité, a calmaria só. Calmaria, quem estava acordado e quem estava trabalhando em alguma coisa mesmo, né? Aí ele ouviu uma gritaria, uns tiros. O que aconteceu, né? Isso é o meu ajudante, eu vou lá saber o que está acontecendo. Quando ele sai na porta, o soldado atira contra o Manuel Félix. Né? E aí, 3 vítimas, né? Eles não morreram na hora, mas os 3 baleados, assim, em pouco tempo. De um percurso, na Rua 25 de Janeiro, ele deixou 3 vítimas aí, baleados, agonizando, sangrando muito. E não parou por aí. No que ele saiu de Bilé, ele enrolou, né? E continuou ali pelo centro, Cuité era basicamente aquela... onde hoje é o hospital, chegando até ali a 25 de Janeiro. Cuité era aquele centro que a gente conhece, que tem as construções mais antigas, né? E aí tinha um senhor que morava ali a rua não é Epitácio, não sei se é Epitácio Pessoa, acho que é Epitácio Pessoa, que é a rua da lotérica, do Armazém Paraíba ali. Então o senhor João Dócio estava lá e ouviu também, né? Era muito próximo, não está acontecendo alguma coisa. Essa gritaria aqui, isso não é normal. E ele abriu a porta e o soldado ia passando naquela hora. Então seria uma 4ª vítima, mas aí... Quando ele viu ele pegando a arma, ele trancou a porta rapidamente. Mas o gatinho dele saiu na hora que ele abriu e o soldado atirou no gato. Matou o gatinho. O soldado estava com vontade de matar. Jasmin é o nome do gatinho lá. Um gato branco, né? Então, o gatinho ficou agonizando e morreu. Então, na verdade, teve mais uma vítima, o gatinho Jasmin, né? E ele saiu, né? Ali no sentido do campo para onde hoje é o campo de aviação. Sim. Ele saiu percorrendo, né? Porque ele viu que tinha feito já, né? As merdas são, vou seguir meu rumo agora para Araruna. Porque indo por aquelas estradas ali do campo de aviação, Jardim, União, Japi, né? Antes de seguir para o Japi, ele vai sair para o lado de Araruna. Cuité tem divisa com Araruna na zona rural. Seria um grande percurso, né? Lógico, mas ele saiu seguindo. E nisso ele foi seguindo seu rumo, né? Ainda tinha bala na pistola, então ninguém sabe, né? Se ele tivesse encontrado mais pessoas no caminho, talvez tivesse matado mais gente. Bem, e isso foi se espalhando a agonia na cidade, né? Foi se espalhando, uns iam avisando a outro de bicicleta, outro ia pegar um carro. O desespero foi, vamos tentar salvar essas vítimas, né? Vamos socorrer. Sim. O único jeito era levar para Campina Grande, que na época era uma coisa muito difícil, 1951, né? Era no mínimo uma viagem de 4 horas para poder chegar em Campina Grande, pela condição da estrada, e se tivesse a estrada boa, né? O percurso era complicado. E aí, conseguiram um caminhão, certo. E nesse caminhão, que também era o caminhão de mercadoria, eles tiraram uma parte das mercadorias para colocar as vítimas e levar para Campina Grande. Mas aí, no percurso,
chegando mais ou menos já perto de Pocinhos, que a rota era outra, né, para chegar em Campina, Manuel Félix faleceu. Ele não resistiu aos ferimentos, e aí teve uma parada lá no laudo que a gente conseguiu os laudos de cada um, falou numa parada cardíaca, cardiorrespiratória, e ele não resistiu, né. Os outros dois conseguiram chegar em Campina Grande, mas morreram logo da entrada do hospital, né, também não resistiram. Então, foram as 3 mortes, né, recorrentes desse crime aí. Eu acho que eu posso concluir logo assim, né, pra ficar... Então, nisso, a família foi entrando em desespero, né, as famílias, os amigos. E aí, eles disseram, vamos atrás desse soldado. Ele não vai fugir, não. Vamos pegar ele, prender para trazer para a polícia, né, para o delegado tomar as providências. Certo. E aí, juntaram uma caminhonete, né, foram juntando amigos, familiares do Davi, do Manuel, né, foi juntando gente, amigos, vamos embora. No processo crime, disse em torno de 20 pessoas, mais ou menos, nessa faixa de pessoas, na caminhonete lá, né. E aí seguiram, desceram o Jardim, Ladeira da União, e foram atrás do soldado. E nisso, ele já tinha percorrido, né, isso foi de madrugada, mas aí, quando eles foram atrás, já era de manhã, já quase passando de meio-dia, mais ou menos. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto as vítimas estavam sendo socorridas, os populares se juntaram para tentar pegar o soldado, né? Então, até então, a notícia que tinha era: estava a caminho de Campina Grande para serem socorridos. Então, vamos pegar esse soldado safado para a gente prender. E foram, né? Enquanto isso, o soldado já tinha avançado bastante, chegaram inclusive no sítio dos Batentes, né? Que é um sítio já bem distante de Cuité. E chegou numa certa casa, bateu palma para pedir água, né? Tava com sede. Veja que o crime, a comunicação era muito difícil naquela época. Então, zona rural, ninguém estava sabendo ainda não, né? Pouca gente estava sabendo. E ele chega nessa casa e pede uma água. O senhor podia dar um copo d'água? Aí o senhor, claro. Aí o senhor até, né, um dos filhos, um soldado da polícia pedindo água por essa hora, e a pé estranho, né? Bem, ele tomou a água, o senhor chamou para ele entrar um pouco, ele disse não prestava não, que ele estava apressado. Então, nesse caso, o soldado continuava a caminhar, mas ele estava fardado. Tava. Porque aí o pessoal reconhecia que era um militar. Sim, só um soldado da polícia por aqui, né? Sim. Mas aí, o local que ele estava pedindo água era a casa do pai do Manuel Félix. E ele não tinha ideia de que aquele soldado tinha atirado no seu filho há poucas horas atrás, né? Uhum. E estava sendo levado para Campina Grande. Mas aí ele seguiu o caminho. Deu a água, né? Um dos irmãos do Manuel estava lá também, João Félix, avistou o soldado passando e tal. Certo. E aí lá vinha, né, os populares atrás do soldado. E aí quando eles chegaram lá no seu Pedro Félix, que era o pai dele, ele tinha acabado de dizer, olha, veio um soldado aqui. Aí eles já ficaram sabendo depois que sim, alguém avisou a eles, alguém chegou antes, né, e avisou, olha, teve um crime, atiraram no filho do senhor, e eles, mas rapaz, ele passou aqui agora. Então quando os populares chegaram, aí ele informou, foi há pouco tempo que ele estava por aqui. E aí seguiram, né? E nisso eles fizeram um plano, como é que a gente vai capturar ele, né? Porque eles avistaram de longe, ele caminhando. Teve um certo período que na caminhonete eles avistaram. Entendi. De longe. Só, vamos fazer um jeito que ele não desconfie de nada, nem fuja, né? Porque se ele entrasse no mato ali, ia ficar difícil, né? Então, um dos planos foi eles agir naturalmente, fingir que estava vindo de uma festa, ou cantando, eles iam cantarolar, beber uma água, ficar bem natural. Ninguém ia mostrar que estava uma perseguição atrás de um criminoso, não, né? E assim fizeram. Cantando, tocando um instrumento que parece um sanfone, esqueci o nome agora, que é tipo um folezinho. Sim. Passado por ele desconfiou nada. Só olhou assim, né? Viu aquele caminhão, que era normal, né? Um caminhão levando pessoas para um sítio, uma feira, etc. Pronto, e nisso, então, uns 3 ou 4 pessoas saíram do caminhão, né? Para se esconder assim. Sim. E quando o soldado foi passando, né? Eles deram um golpe no ombro dele, e nisso ele caiu. E pegou a pistola. Mas no que ele pegou a pistola, desarmaram ele, derrubaram e amarraram ele. Aí colocaram na caminhonete e foram voltando para Cuité para prender, para entregar para a polícia. Isso mesmo. Bem, voltando para a cidade, chegando ali mais ou menos na ladeira da União, né? Que é uma ladeira bem íngreme ali, para passar a marcha no caminhão, né? O motorista dá aquela paradinha. A ladeira da União é a mesma que a ladeira do Soldado? Isso. Não tenho certeza se é a mesma, porque tem uma maior e uma menor, mas é no sítio União, que né? É uma bem alta ali. Isso. Agora eu não me recordo se é a mesma, mas era ali no sítio União, que é antes do jardim ali. Certo. E nisso, quando ele estava para passar a marcha, que deu uma freadinha, o soldado pulou Não, mas deixa eu voltar ao que aconteceu antes. Um cara de bicicleta apareceu
com muita pressa, vinha correndo de bicicleta, descendo a ladeira com tudo. E mandou parar a caminhonete. Para aí, né? O nome dele era Estevam. Ele falou, olha, Manuel Félix acabou de morrer. Tá, então voltou no meio da estrada, não deu pra salvar não. Aí pronto. Quando o soldado viu isso, e que o povo viu, né, gente começou a gritar, chorando, né, porque tinha irmão, tinha primo, tinha amiga ali. Quando o soldado percebeu que eles iam ficar furiosos, então ele pulou do caminhão, né? Porque tem algumas versões que divergem nos processos, mas uns dizem que ele foi desamarrado, já que ele estava sem mais nenhuma arma, né? Outros dizem que não, que ele conseguiu desatar e tal, mas a questão é que realmente ele pulou do caminhão. Seja amarrado ou não, seja na parte que freou ou não, mas quando ele viu que o Manuel tinha morrido, então ele correu e aí pularam atrás dele, né? Sei. Ele conseguiu pegar uma faca e estava lá, e feriu a mão até de um dos envolvidos. E aí começou a ter uma luta corporal com ele, né? Dois principais e outros envolvidos. Começou muito murro, muita pancadaria, e nisso eles conseguiram esfaquear o soldado, né? Cortes no abdômen, na barriga. E aí o soldado, no que ele foi ferido, ele foi caindo, foi, né, morrendo, cansado, com muitos ferimentos. E aí quando ele já não tinha mais força para lutar, mais gente apareceu para bater nele, né? Meio que um lixamento mesmo, né? Uma fúria na hora. E pronto. Naquele local ali ele foi morto, né? Por esses populares, familiares. Sim. E no local que ele foi morto tem a cruz até hoje. Esse cruzeiro que você conhece aí pela Ladeira do Soldado. Uma história tremenda essa, viu? E assim, eu tinha curiosidade de conhecer um pouco daquela história, né? Eu sempre passo ali de pedal, pedalando, e sempre tive a curiosidade de saber. E agora chegou a vez. No livro também relata... Cuité, naquele período, um censo de 1950, havia 5 mil pessoas na cidade. Isso. E assim, Cuité já era uma cidade grande, porque na zona rural era 25.586 pessoas residindo na cidade. Então imagino que quando esse assunto chega em toda a zona rural, aí o povo se levanta mesmo. Cuité nesse período, nós vamos estar dentro da história, mas também buscando um pouco da história de Cuité. O grande foco ali, o grande movimento ali era mais a parte do algodão, né? Vamos dizer assim, a comercialização forte era o algodão. Algodão, farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Era muito forte. Teve um período do sisal também que foi muito forte, mas nesse contexto aí, né, era mais a parte da farinha e do algodão, né? Cuité vendia bastante. Tem até onde hoje é o mercado público de Cuité, já foi uma usina de beneficiamento do algodão. Certo. Imagino que naquele período, assim, quando acontece um crime como esse, fica todo mundo impactado, né? Sim. Agora, quantos policiais naquele momento estavam tinha na cidade, né? Sim. A companhia era composta por quantos militares, né? Pelo que a gente olhou alguns arquivos, a gente teve acesso a alguns arquivos da Polícia Militar, né? A gente olhou alguns jornais também na época. Pelo que a gente viu, assim, pelo menos os que ficavam em Cuité eram apenas 3. Com um delegado. Eles, para o porte da cidade na época, né, era o suficiente. E até assim, o nível de criminalidade. Muito baixo. Porque o que tinha de problema, às vezes, era de festa. Dos cabarés mesmo. Dos cabarés. De bebedeira. Não tinha a questão de assalto, né, era algo bem mais... Bem mais tranquilo. Na realidade, mais cidades grandes, cidades maiores, né, que... O livro relata alguma coisa sobre a reação dos policiais, que amigos não, que trabalhavam na corporação com ele? De certa forma a gente consegue entender essa parte aí, porque assim, o próprio delegado, ele ficou assim, chocado, porque ele não esperava nunca, né? Até porque a arma não era do soldado, era do delegado. Ele pegou escondido, digamos assim, né? Uhum. Não era para ter pego. Então assim, da parte do capítulo do professor Eliel, ele relata que o velório do soldado foi somente com a presença dos outros colegas soldados, né? E o coveiro. E mais a esposa do coveiro, eu acho que o delegado também estava, só. Populares nenhum. Foi algo super assim, discreto. Digamos, enfim, pode ter sido pela questão dele ter sido o autor de tudo, afinal, sim, né? E a comoção estava muito forte ainda. Então, assim, é como se fosse, olha, ninguém é doido de ir no velório do cara que fez essa tragédia aqui, né, em Cuité. E, assim, o professor Charles até fala sobre isso. Ele diz assim, mas por que será que a família dele, por exemplo, nunca pediu o corpo, por exemplo, para levar para a cidade, né? Porque, assim, até então ele está sepultado até hoje lá em Cuité. Certo. E, por ironia do destino... Quer dizer que o sepultamento foi em Cuité? Foi.
aquelas covas simples, né? Sei. Mas por ironia do destino, a cova dele, o túmulo dele ficou de frente para o túmulo do Manuel Félix. É mesmo? São coincidências que a pessoa fica, caramba, né? Concordo, né? E assim, o que chama a atenção também aqui nesse relato é a idade do soldado, né? Sim. 21 anos. Né? Todos eram bem jovens, assim, Todos, né? O João tinha 22 anos, o João Soares, o Manuel Caíque era nessa faixa também. Só o Manuel Félix era um pouco mais velho, acho, na faixa dos 30 anos. A Zefa, né? A Zefa Catolé, ela também chegou a ser atingida em determinados momentos? Não. Ela ficou isenta disso. Ela não. A gente não sabe o que aconteceria se ela não tivesse fugido. A gente não sabe, né? Se o soldado teve intenção de perseguir ela também. Entendi. Né? Porque assim, o cara matar a queima-roupa, né? Com a mulher que estava junto, então assim, a gente ficou pensando sobre isso também. Entendi. Se ele quisesse matado ela, ele teria matado também, né? Sim. A gente não sabe se ele não teve esse objetivo ou foi porque ela conseguiu fugir mesmo, né? Foi muito rápida para ir para casa dos pais e tal, ou é porque ele não, por gostar muito dela, né? Ele não queria fazer isso, enfim, não dá para a gente ter essa certeza. E marcou muito, assim, como eu falei, né? Sim. Repercutiu muito, mas a gente também pensa no seguinte, que às vezes alguns personagens são silenciados na história, né? Então, seja por questões econômicas, condição social, porque assim, a gente viu que no velório do Manuel Félix, no enterro, até a fotografia teve, várias personalidades, até pelo respeito à família. Sim. Mas o Manuel Caíque e o João Soares, assim, a gente vê que não teve tanta repercussão. A gente não sabe direito como é que foi o velório deles, né? Eles eram famílias tradicionais da região, ou talvez o poder aquisitivo fosse... Sim, a família Félix era muito conhecida, né? E Pontes Félix, que eram as duas famílias que eles fazem, porque até hoje eles são bastante conhecidos lá em Cuité, né? Uhum. E a Josefa, como eu falei, ela talvez foi a mais silenciada da história toda, a Josefa Catolé. A gente só tem a voz dela, a fala dela no processo crime, quando ela deu o depoimento. Na delegacia, ela foi chamada para depor, né? E eles tratam ela meramente como assim, como uma meretriz. Sei. Como se ela não fosse uma pessoa, assim, uma meretriz, pronto, né? Nada mais que isso. E pronto. E ela tem um depoimento bem breve, ela contando tudo o que aconteceu, né? Porque para investigar, várias pessoas foram chamadas para depor, né? Inúmeras testemunhas, o pessoal que estava no caminhão, o motorista, tudo mais. E o mais interessante, Edgar, é que teve uma reviravolta. A história do crime já é uma história chocante, mas a história do processo é tão quanto, né? Porque é o seguinte, ninguém iria se entregar, porque assim, o processo começou a ser, apesar de tudo, teve outro crime, né? Sim. Além do crime do soldado, de matar 3 pessoas, teve o crime de matar ele, matar né? eles, exatamente. Então, digamos assim, por mais que alguém pensasse que foi uma injustiça social com as próprias mãos, né? Mas Código Penal é para todos. Então, se alguém matou ele, iria se investigar isso. Bem, e o que estava acontecendo? Todo mundo que ia depor relatava de forma bem geral. Só, olha, a gente teve uma luta corporal com várias pessoas, um soldado, e ele foi morto. Ninguém dizia, fulano deu um golpe, fulano esfaqueou, fulano jogou uma pedra, porque tinha muitas histórias depois de repercutir, que alguém tinha jogado pedrada nele, que alguém matou ele com uma pedrada na cabeça. São as repercussões, as ondas que acontecem após o crime, né? Sim. Então, nos relatos, no processo, acontecia isso, os depoimentos. Ninguém acusava ninguém. Estava sendo... Né, assim, não estava chegando a uma conclusão. Então, o que é que o Ministério Público fez? Colocou 7 pessoas como as acusadas. Né? 7 pessoas. O motorista... já que está assim, né, então vamos ser os 7 acusados então, nesse processo. Né? E isso foi depois de... Né, meses depois do crime em si. Então, qual foi a reviravolta? O plot twist, né, que aconteceu? É que 2 testemunhas, um motorista e outro, resolveram dar um novo depoimento. Talvez com medo de, vai salvar pra gente. Eles eram muito os 7 que estavam sendo acusados. Então, foram lá, a gente quer dar um novo depoimento, né? E aí, qual foi o novo depoimento? Eles simplesmente apontam as 2 pessoas que teriam matado o soldado. É o que a gente chama hoje em dia de delação premiada, né? Então, a partir disso, dá outra reviravolta no processo. Porque aí, né? Entendi. 2 nomes apareceram. E um dos, né? Ele nunca foi mais encontrado. Assim, do dia do crime,
quando o soldado foi morto, ele talvez já pressentiu que talvez sobrasse para ele, ele foi embora e ninguém sabe qual o paradeiro dele. Era um cara trabalhador, agricultor, né? Muito conhecido, muita gente com Cuité e tal, e foi embora, né? O outro, que era o irmão da vítima, Manuel Félix, um tempo ele ficou também assim, digamos, escondido, em casa de outros familiares, né? Sem ser em Cuité, com medo também, né? Mas acontece que andou o processo e em 55 ele se entregou, ele foi preso, né? Foi preso, mas aí por pouco tempo, porque na audiência, né? Quando ele ia ser julgado mesmo, e aí ele foi absolvido pelo júri popular. Né? Ele foi absolvido e ficou assim, essa história que é como se fosse duas histórias, a parte do crime e a parte do processo. Daria duas histórias à parte, assim. Que legal, Osmar. Tu tá trazendo aqui uma história fantástica aqui da região da Serra de Cuité, em especial a cidade de Cuité. E Cuité, ela é cheia de histórias, né? E eu quero te provocar agora para a gente falar um pouco daquilo que acontece hoje. Você faz parte do Teatro de Cuité? Isso. Eu tenho um grupo chamado Companhia de Arte Soares Dantas. Infelizmente a gente está no hiato, a gente está numa pausa, já vai para o 9º ano de pausa, infelizmente. Eu digo infelizmente porque, assim, por nós, a gente estava na ativa, mas as condições de cada um morar numa cidade diferente, do grupo, nós éramos 6 pessoas, o elenco principal, e aí cada um meio que foi para um canto diferente, trabalhando muito, e aí fica difícil. Mas nós fizemos parte, assim, por muito tempo, na parte do teatro. O Crisólito é bem mais ativo nesse da Paixão de Cristo, ele é tanto do elenco quanto da produção da Paixão de Cristo. Porque eu lembro que uma época eu assumi um cargo em Coronel Ezequiel e lembro de ter levado um grupo de vocês. Eu imagino que você tenha ido junto. O Crisólito é quem estava na liderança. Então deve ter sido a Companhia Cuitense Teatro, provavelmente, porque é o grupo que ele faz parte. Então tem vários grupos? Sim, tem vários grupos. E como é que está a atuação desses grupos no geral hoje? Olha, hoje está mais parado. A maior atuação que tem hoje é na Paixão de Cristo, é esse grupo que eu falei, eles estão responsáveis por coordenar a Paixão de Cristo. Ismael Moura, que é o atual diretor, né? E ele é um dos fundadores do grupo, da Companhia Cuitense de Teatro. Na Paixão de Cristo, quantos componentes? Eles falam em 300 pessoas, mais ou menos, participando, né? Entre elenco, produção técnica, produção de efeitos visuais, de tudo, né? Uma estrutura, gigante. Uma estrutura grande. Já chegou a assistir? Você já chegou a... Não, eu só vi vídeos, mas assim... Tá o convite para o ano que vem, então. Com certeza nós iremos lá. Muito bacana. Entre outras histórias, vocês têm conhecimento de outras histórias que lá em Cuité, que pretendem resgatar ela? Olha, recentemente tem uma historiadora lá de Cuité, Graça Araújo, que ela lançou um livro sobre a história da Paixão de Cristo. Ela lançou o livro pela Lei Paulo Gustavo, né? Foi o lançamento agora em março. Bem interessante também. E no quesito assim, de histórias que dariam pesquisas, são inúmeras. Em Cuité tem, sabe? Assim, nessa linha criminal mesmo, tem várias, sabe? Assim, tem, por exemplo, um crime muito triste de 83, chamado o crime do menino Veranildo. Foi uma criança de 8 anos, que ela foi abusada, né, por um, não sei se era padrinho, era um cara muito conhecido da família, né? Ele foi abusado e foi morto na proximidade ali onde hoje é a residência universitária de Cuité, do letreiro de Cuité, que é perto do olho d'água da universidade. Até hoje tem o cruzeiro, uma capelinha em homenagem a esse menino, né? Ele foi abusado e tem os autos também do processo, tem tudo também, que daria para pesquisar também. Então tem números, sabe assim? Tanto dessa parte criminal, mas tem de outras áreas, né? Por exemplo, só do que já existe, que eu me lembro agora aqui, tem pesquisa sobre a época do sisal, a história do sisal em Cuité, e quando eu falo Cuité sempre vai envolver um pouco da região, né? Tem história sobre a chegada da energia elétrica, né? Tem um livro que a gente lançou em 2020. Que ano chegou a energia elétrica? Em Cuité, foi em 60, acho que foi em 66. Que expandiu os postes, né? Porque antes tinha uma lá que era de um motor. Entendi. Eles desligavam entre 18 horas e 10 da noite esse motor. Aí dava para ligar energia para algumas casas, para algumas festas e tal. Se beneficiava. Aí tem pesquisa de várias áreas, de economia, política, cultural. Pronto, o próprio Crisólito, ele tem um estudo sobre o padre Luiz Santiago. Foi um padre muito polêmico na cidade de Cuité, nos anos 30, nos anos 40. Ele tinha a fama de ser quase um padre cangaceiro.
Ele mandava na cidade, praticamente, assim. Andava armado, era um típico coronel da época, assim, padre, sabe? Ele tinha muita força política, muito grande, né? E ele é lotado de polêmicas, esse padre, né? Porque ele foi importante na parte política. Pronto, ele foi um dos caras que articulou a independência dos Cuité, a emancipação política, né? Em 37. Ele fazia pesquisa, escreveu um livro. Quer dizer, Cuité é emancipado desde 37. Na verdade, assim, Cuité é muito antigo, né? A fundação do Cuité é de 1768, que tem um documento. Certo. Só que aí tiveram jogos políticos que, no começo do século XX, Picuí anexou Cuité como parte dele. Não é uma questão da comarca. A comarca que era em Cuité foi para Picuí. Mas, como eu te falei, é um jogo político mesmo, interesse de políticos, né? Mas se não fosse isso, a idade de Cuité de emancipação ia ser bem maior, né? Porque não seria por ter desvinculado de outra cidade. Seria do dia que ela tivesse sido elevada à cidade mesmo, como município. Sim, e esse padre, ele tem até uma polêmica que ele mandou matar um evangélico. Ele não admitia igreja, ele nenhuma outra religião, na verdade, né? Tem uma história que ele dizia que, por exemplo, se tivesse alguém de tradição de uma religião afro-brasileira, né? Candomblé e tal, ele dizia que era para levar uma surra. Ele dizia, não, como fala o popular, quem for macumbeiro é para só resolver uma surra, né? Ele mandou demolir uma igreja evangélica, estava sendo construída. Então imagina isso, né? E o pior de tudo foi isso. Ele mandou matar uma liderança evangélica. E o matador acabou matando outra pessoa. Ele matou outra pessoa. Não me lembro agora, mas assim, tem a dissertação do Crisólogo, tem disponível na internet para ler, viu? Ele estudou muita coisa do Padre Luiz Santiago. Que legal. Eu acho que uma outra história bem interessante também, se não já tiver sendo levantada, é a história do sisal, né, que você acaba de falar, o agave, para quem não conhece. O sisal, para quem não conhece, é agave, né, aqui para nós no Nordeste. Mas o sisal é uma planta que vem de origem mexicana e que foi uma cultura que foi tradicional por muito tempo na nossa região, né? E a questão do algodão. Sim. Né? São dois valores históricos aí para o empreendedorismo daquele período que deu uma alavancagem muito grande na região. Isso, né? Deu sim. A questão do cajueiro também, vocês têm alguma coisa? Não que eu conheça, né? Se pelo menos da parte histórica, se alguém já olhou para esse, que é interessante, né? Pensar as diversas práticas de utilização do caju, né? Tanto na parte alimentar como na parte empreendedora, né? do empreendedorismo. Eu estou provocando você nessas áreas aqui porque, como a gente tem um foco empreendedor, então a gente vai buscando, porque é interessante de repente buscar mais os conhecimentos. Com certeza. Né? Mas as outras histórias são super interessantes, inclusive a desse livro. Quem quiser encontrar esse livro aqui, A Chacina do Soldado, como é que faz? Talvez ainda tenha alguns poucos exemplares. Se for tem uma livraria em Cuité, chamada Livraria Coité, que é de um professor de história também, chamado Demócrito Júnior. Ele é bastante conhecido aqui em Jaçanã, ele é professor aqui, ele é funcionário aqui de Jaçanã, né? Da Escola Terezinha. Demócrito Júnior, isso. Ele tem uma livraria e lá ele tem alguns exemplares. Não sei como é que tá agora, né? Pode ser que já tenha vendido. E assim, talvez seja difícil encontrar ele para compra, mas tem como encontrar ele para ler. Na Biblioteca Municipal do Cuité está disponível, na Biblioteca do Vidal está disponível, da Escola Vidal, na Biblioteca da Universidade está disponível. Certo. E deve ter em algum outro local, eu acho. Mas, digamos que, eu não sei se na UFCG pode emprestar, para quem não é aluno, mas você pode até lá e ler, se quiser, pode ler e tal. E assim, uma coisa que a gente está resolvendo também é a questão do livro digital. Tá. Porque aí vai ficar bem mais acessível para quem não teve como comprar o físico, ter acesso à leitura digital. Então eu só tenho que ver com a parte, né, pessoal, para saber como é que a gente faz para disponibilizar. E o Osmael, gosta da questão política, não só a política em si, mas a política partidária, alguma coisa assim? Sim, digamos que eu não estou muito nos holofotes, mas eu me interesso mais pela política do jogo político mesmo, né? Digamos que de partidos nem tanto, mas não tem como, todo mundo é político, né? Todo mundo é político, né? E um professor de história, então, não tem como, né? Fugir de política. Mas é algo essencial a gente ter interesse por política, né? Porque às vezes a gente diz, eu não gosto de política, porque vem às vezes a memória, briga de vizinhos pro prefeito A ou B, né? Verdade. Uma bandeira azul e uma vermelha.
às vezes a gente acha que a política vai se resumir a isso, né? A uma politicagem barata, né? Mas a partir do momento que a gente tem noção de que a política é o que define nossas vidas, assim, os rumos do país, da cidade, então é essencial a gente estar interessado até para cobrar, né? Até para estar junto aí seja na parte municipal, na parte estadual e até federal. Sim, né? Com certeza. Porque se a gente não acompanhar, né? Aí vamos fazer o que quer, né? Osmael, nós estamos chegando aqui ao final. Foi um momento muito bacana com a gente. E que você fala aí, deixa aí a sua mensagem cultural, o que você, para a nossa juventude e para a sociedade como um todo. Pronto. Então, assim, o que eu deixo de mensagem final é que estudem, continuem estudando, sim, né? Seja jovem, seja mais velho. Estudar é algo essencial, né? Sim. Porque a gente se preenche, a gente transborda de informações, de literatura e deixa a gente mais conectado ao mundo, né? Cada livro que a gente lê é uma viagem especial que a gente faz, né? E que assim as pessoas possam, né, como a gente já mencionou, se interessar pelos assuntos, né, da atualidade, também do passado, para que a gente possa aprender, né, com o nosso passado e olhar para as condições de hoje, para a gente não naturalizar problemas sociais, para a gente entender que aquilo foi histórico, né? Se hoje existe problemas no Brasil de racismo, né, de desigualdade social, de homofobia, então foi historicamente construído de alguma forma. Algum grupo propiciou isso, né, que estava no domínio. Então é isso, que as pessoas leiam cada vez mais, né, que as pessoas dialoguem, como você está fazendo de forma exemplar aqui nesse projeto de podcast. E é isso. Eu, aos interessados em ler o livro, né, caso o acesso seja difícil por meio do livro físico, pode procurar você ou a mim, a gente tenta ver a questão do livro digital, do livro online, né? Hoje em dia tem até os leitores que facilitam muito, né? Tanto os tablets quanto os Kindles, né? Os leitores digitais que são bem práticos, né? Nesse sentido aí. Então, e agradeço, Edgar, pelo espaço, estar divulgando uma história, né? Um livro, uma pesquisa da gente. E aproveitar também para agradecer ao, assim, quem realmente fez a diferença para a gente publicar esse livro, que foi o escritório Marcos Inácio Advocacia, que, assim, realmente, para publicar livro hoje em dia está muito caro, né? E ele deu uma grande força nesse sentido aí. Então, deixa só registrado o agradecimento. Ótimo. Nesse ponto aí. E a todo mundo que nos ajudou nesse livro. Porque os autores somos nós 4, mas muita gente contribuiu. Seja com uma foto, com um depoimento, com um relato, com uma postagem no Facebook, indicando, né? Muita gente, esse livro é fruto de muita gente nos ajudou aí, né? Ótimo. Então, pessoal, é isso. Não deixe de ler o livro A Chacina do Soldado, escrita por escritores aqui da nossa região, da Serra de Cuité, em especial da Serra ali de Cuité, na Paraíba. E o que me chama a atenção, Osmael, é que hoje nós temos um celeiro de escritores na região. Nós temos vocês em Cuité, temos 2 aqui em Jaçanã, temos em Nova Floresta, acho que nós temos um também. Enfim, e está surgindo novas cabeças pensantes, pessoas interessadas na história, e com certeza esse livro vai trazer uma somatória de valores para a sociedade e para a classe estudantil. Valeu, pessoal, esse é o JaçanãCast. Valeu, obrigado, aquele abraço.